Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Senhor que nos ilumina, que abençoa cada vida nesta noite, que abençoa a vida desses irmãos que estão aí conectados, intercedendo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover, Senhor, naqueles que estão enfermos, que o Senhor possa tocar pelo Teu poder agora, em nome de Jesus, que haja cura, pelo Teu poder agora, que haja libertação, que o Senhor toque naqueles que estão aflitos, meu Pai, em nome de Jesus, e traga este refrigério, e traga, Pai, o discernimento, o entendimento, Senhor, que cesse agora todas as forças do mal, toda a tempestade, toda a estação maligna, toda a perturbação sobre estes lares. Abençoa cada irmão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a todos estão ligados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom que os irmãos vivam em união, um só corpo. Meus irmãos, precisamos ter sabedoria e discernimento, que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Precisamos ter sabedoria. Tiago, ele fala dessa sabedoria, meus irmãos. Então, precisamos buscar a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, para que os irmãos não tenham nenhum tipo de desavença, principalmente por motivos que não são espirituais. Amém? Glória a Deus. Então, da onde vêm as guerras, peleja, meus irmãos, nós precisamos entender. Unidos num só propósito, para alcançarmos, para que haja crescimento no corpo de Cristo, meu irmão. Glória a Deus. Não podemos deixar as filosofias humanas, os conceitos humanos, meus irmãos, atrapalharem o crescimento da igreja, a unidade da fé. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então precisamos, meus irmãos, estar firmes em Deus em todo o tempo. Tiago, ele fala dessa sabedoria. Lá em Tiago 3, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedorias. Mas se tende amargura, inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto, que vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nada pode separar o corpo de Cristo, principalmente está envolvido em qualquer assunto humano, meus irmãos, porque tudo que cria, o apóstolo Paulo, ele fala que nós, como corpo de Cristo, amém, precisamos estar nos orientando uns aos outros, meus irmãos. Aleluia. E os que estão de fora, quem julga é o Senhor. Deus que julga todas as coisas. Então nós precisamos ter essa sabedoria, esse entendimento de Deus. Aleluia. Porque é Deus que edifica todas as coisas. Então, não cabe a nós criar facção, discussão, em nenhum âmbito humano, meus irmãos. Até por governos humanos, por política, por nada. Glória a Deus. Nós, como cristãos, precisamos realmente estar nos empenhando nessa sabedoria, no amor, para que haja crescimento no corpo de Cristo. Glória a Deus. A gente vê umas guerras que passam a ser facciosas, umas guerras de imposição. Isso não é de Deus, meu irmão. Não é de Deus. Aleluia. Nós temos sim
que nos esforçar para crescermos espiritualmente. Temos que nos esforçar para termos ânimo, vontade, perseverança. Glória a Deus. Tem tempo que precisamos enfrentar as situações, tem hora que precisamos fugir. Paulo diz a Timóteo: foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Nós precisamos estar em fuga, meu irmão, das coisas realmente que causam embaraço, tribulação. Nós precisamos sair, precisamos ter sabedoria de Deus. Aleluia. Tiago aqui no seu livro, ele diz exatamente: mas se tende amargura, inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. O corpo tem uma unidade de fé, nós precisamos viver essa unidade de fé, precisamos estar cheios da unção de Deus, a paz. Ele diz ainda: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Meus irmãos, a parcialidade. A palavra diz que nós não temos que tomar partido, temos que esperar no Senhor todas as coisas, meus irmãos. Porque quando nós estamos cheios dos frutos do Espírito Santo, meu irmão, glória a Deus, nós temos um objetivo: fazer crescer o reino de Deus. Porque nós somos os propagadores da palavra de Deus. Nós somos aquele que fomos colocados para um serviço, meus irmãos. E nós não podemos largar e nos ausentar daquilo que nós somos colocados e fugir, meu irmão. Glória a Deus. Se você foi convocado e alistado como soldado de Cristo, você tem que permanecer no teu cargo, na tua função. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi para esse propósito que o Senhor nos chamou, para sermos cheios da palavra de Deus, cheios do entendimento, cheios da unção. Glória a Deus. E não podemos deixar e ser carregado por as ideologias humanas, meus irmãos. Porque as coisas de Deus, elas não se discernem naturalmente, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O poder de Deus. Temos o poder, temos a glória de Deus. Não podemos subestimar o poder de Deus, achando que Deus precisa de alguma força, que Deus precisa de alguma ajuda. Não podemos subestimar o poder de Deus, aleluia, desmerecendo o seu poder, a sua glória, que Deus é incapaz. Pelo contrário, aquele que criou todas as coisas, aquele que move todas as coisas para um propósito, tudo tem um propósito debaixo do céu, meu irmão, minha irmã. Do mesmo jeito que Deus criou Faraó para um propósito, Deus tem um propósito para todas as coisas. Então precisamos estar vivendo, buscando a sabedoria que vem lá do alto. Glória a Deus. E mais uma vez, em Tiago 1, ele fala muito da sabedoria. Glória a Deus. Ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós não tem sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé e não duvidando. Glória a Deus. Esta sabedoria, meu irmão. Se nós não tivermos a sabedoria que vem lá do alto, porque enquanto a guerra, enquanto a peleja, nós não estamos andando na sabedoria de Deus, meu irmão. Enquanto a inveja, enquanto não temos esta paciência, enquanto a obra de Deus não está perfeita em nós,
Enquanto nós não estamos perfeitos, meus irmãos, aleluia, ele diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, ele está dizendo, meu irmão, enquanto nós estamos andando ainda debaixo dessas facções de inveja, de briga, de discussões, de sentimentos, meus irmãos, nós não estamos perfeitos, falta sabedoria. Nós temos se deixado levar pelas coisas que são aqui da terra. Glória a Deus, porque a sabedoria terrena, ela é diabólica. A sabedoria terrena não busca as coisas que são de Deus, meu irmão e minha irmã. Ela busca o interesse próprio. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a unção, o poder de Deus, para que esta unção, olha, a palavra diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando. Primeiro que nós precisamos ter esse discernimento, que nos falta sabedoria. Examinai cada um, nós precisamos nos examinar para ver como estamos andando. Meu irmão, quando você faz uma reflexão, quando você se examina, e quando ainda você se pega tendo sentimentos facciosos, quando você realmente ainda tem amargura, tem tristeza, meus irmãos, por causa das coisas humanas, terrenas, meus irmãos, pelas filosofias, seja ela por política ou por alguma coisa, meus irmãos, quando há uma maldade dentro do seu coração, quando há algum sentimento que te causa alguma tristeza, meu irmão, isso é humano, isso é diabólico, isso falta sabedoria, isso falta crescimento, meu irmão. Glória a Deus. O corpo de Cristo tem que chegar a uma maturidade de homem perfeito. Temos que crescer na estatura de homem perfeito para Deus. Temos que mortizar, meus irmãos. Temos que fazer morrer todo esse sentimento e buscar as coisas que são de cima. Mas nós paramos e continuamos deixando o mundo nos levar. Meu irmão, nós temos que viver pela palavra de Deus. Aleluia, nós temos que viver pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar as águas mortas do mundo nos carregar, mas nós temos, meus irmãos, que ser carregado pelas águas vivas da palavra de Deus, do seu Espírito, porque Deus nos dá toda a capacidade, meu irmão e minha irmã. Eu vejo um povo que se diz cristão, mas um povo realmente que só tem o título. As pessoas não estão convertidas. As pessoas realmente não têm se edificado espiritualmente na palavra de Deus. É tempo de se edificar. Glória a Deus, porque um servo de Deus não contende. O servo de Deus tem longanimidade, tem paciência. O servo de Deus foge da aparência do mal. Meu irmão, foge da aparência. Tem coisa que nós temos que fugir sim, meu irmão. Temos que fugir das filosofias humanas, temos que fugir da aparência, fugir das paixões da mocidade. Glória a Deus. Paulo diz para Timóteo, foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Glória a Deus. E nós não podemos ser deixado levar por toda uma filosofia. Glória a Deus. O Senhor nos adverte em todo o tempo para nós sermos vigilantes. Amém? Porque o nosso inimigo, meu irmão, o inimigo, ele está no meio de nós. E aonde o inimigo atua? Ele atua no corpo. Glória a Deus. Ele atua no corpo. Então nós precisamos entender, como disse o próprio apóstolo João lá em 1 João 2, ele diz que eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Glória a Deus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, meu irmão. Nós não podemos ser deixados levar pelo fermento do mundo, pelas imposições do mundo, pelas ideologias do mundo, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos que permanecer fiéis na palavra de Deus,
fomos chamados para viver na obediência, fomos chamados para viver na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, meus irmãos. Entenda que as Escrituras estão seladas, amém? E por ela que nós temos que viver. Glória a Deus. Ninguém vai mudar mais os tempos, ninguém muda mais nada. Tudo está selado, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Muitos tentam trazer revelações, profecias, mas sabe como que nós examinamos as profecias? O Senhor diz: examinai as profecias. Não desprezeis as profecias, mas examinai as profecias. Como que eu vou examinar as profecias, meu irmão? Eu vou examinar as profecias pela palavra de Deus. É na palavra exatamente. Glória a Deus, porque o Espírito testifica de tudo que Jesus disse. Glória a Deus. Amém? E Jesus, ele diz que vos enviaria o Espírito Santo e ele vos ensinaria todas as coisas e vos testificaria de tudo que Cristo tinha dito. Glória a Deus. Então nós temos que ficar na palavra de Deus. Aleluia. Viver pela palavra de Deus. Porque 1 Pedro 2 diz que, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que tremendo, meu irmão. Deus falar que nós somos sua propriedade exclusiva. Sabe quando você tem algo exclusivo, meu irmão? Nós somos exclusivos de Deus. Aleluia. Nós somos uma geração eleita. Nós estamos eleitos, meus irmãos. Eleitos para sermos sacerdotes, meus irmãos. Para sermos eleitos, somos eleitos para ser uma nação santa. Fomos eleitos para sermos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a verdadeira luz. Amém? Glória a Deus. Precisamos falar, Deus tem falado comigo. Glória a Deus. Deus fala comigo. Escreve. Glória a Deus. Aleluia. Envia. Coloca tudo isso numa tábua para que todos que vêm até correndo possam ver. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ser proclamada. Nós temos que proclamar a verdade. Nós temos que proclamar a verdade. Glória a Deus. Porque os homens não entendem, porque tudo lhe parece loucura. Nós precisamos tomar cuidado. Amém? Estamos deixando as coisas. Eu digo, quando você é uma propriedade exclusiva de Deus, quando Deus nos colocou para um propósito, meus irmãos, quando nós saímos do propósito, quando nós saímos da direção de Deus, aí nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que nós temos que amar o Senhor. Amar o Senhor. Primeira coisa que nós temos que fazer na vida, meu irmão, glória a Deus, é amar Deus. E depois nós nos amarmos. Porque se nós nos amarmos, amém, nós vamos amar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Eu sou propriedade dele. Ele me formou. Ele te formou. Nós somos dele. Ele nos comprou por um grande preço. Glória a Deus. Nós somos dele. A palavra diz que tudo que nós façamos, que nós vivamos, amém, passamos para o Senhor. E nós precisamos viver essa natureza. Por isso os homens não entendem, meu irmão. Porque ele parece loucura. Amar a Deus em primeiro lugar e depois a nós. Porque quem se ama, ama a Deus primeiro. Amém? O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a essa conclusão. Ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, e sim a do Pai que me enviou. Glória a Deus. O reino que servimos, nós precisamos realmente nos dedicar e nos entregar. Mais uma vez o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses 3, ele diz,
Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Será que as pessoas entendem isso que Paulo está falando? Paulo está dizendo que, comparando a superioridade do valor do conhecimento de Cristo, meu Senhor, que decidi perder todos os valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Quer dizer, Paulo compreendeu que ter o conhecimento de Cristo Jesus era o valor superior a todas as coisas. Então ele decidiu perder todos os valores terrenos, considerou como esterco, como lixo, como escória, meu irmão, para ganhar a Cristo. Mas será que as pessoas estão tendo esse discernimento, tendo esse entendimento que precisa ter sabedoria de Deus? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Nós precisamos buscar essa sabedoria, meu irmão. Não precisamos, nós temos que sair dessa sabedoria terrena que é diabólica e buscar a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria que vem lá de cima, que é pacífica, que é longânima, que é cheia de misericórdia, que é cheia de amor, que tira exatamente todo esse sentimento faccioso, maligno, meus irmãos, que os homens criam e disputam e guerreiam e têm sentimentos maus, meus irmãos. Mas Deus criou uma geração eleita. Uma geração eleita. Deus criou sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E Deus tem te chamado, meu irmão e minha irmã. É tempo de mudar. É tempo de sair dessa facção terrena. É tempo de sair dos dolos, dos sentimentos. É tempo de mortificar toda a nossa natureza humana, caída, fraca, decepcionada, cheia de tristeza, de amargura, de murmuração, de ira, de raiva, de revolta, meus irmãos. E tomarmos o capacete da salvação. Tomarmos exatamente esta unção da fé pelo conhecimento da palavra de Deus. É tempo de mergulharmos em águas profundas, meus irmãos, águas profundas. Glória a Deus, porque não adianta nós termos título de cristão, estar vivendo em águas mortas, meus irmãos. Não adianta você ter o título de cristão e ser carregado por toda uma ideologia humana, meus irmãos. O título de cristão não pode salvar, meus irmãos, ninguém. Mas sim, quando você nasce de águas purificadoras da palavra de Deus. Amém? E precisamos estar continuando a nadar todos os dias em águas cristalinas, em águas vivas do conhecimento de Deus, porque as águas cristalinas vão nos purificando de toda a maldade, de todo dolo, de todo sentimento. E eu digo, de qual água, de qual fonte de água estamos bebendo, meu irmão e minha irmã? Qual é a fonte de água que nós estamos bebendo? A água dos homens, que são águas mortas, paradas? Ou nós estamos bebendo das águas vivas do sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus nos transforma, meu irmão. Você não pode se transformar, nenhum homem pode transformar o outro, mas o Espírito Santo de Deus, quando nós renunciamos e nos entregamos, meus irmãos, ela nos transforma, ela nos dá sabedoria, ela nos capacita, porque as águas paradas que está na força dos homens do mundo, não adianta, meu irmão, são águas mortas. E eu digo, não tem como misturar duas águas. Se você tentar misturar as águas, elas vão se tornar impuras. O Senhor diz que comunhão tem a luz com as trevas. Nenhuma, meu irmão. Nenhuma comunhão tem a luz com as trevas. Ou nós somos luz, ou nós somos do dia, ou nós somos da noite. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, buscar águas vivas. Temos que sair das águas mortas,
porque as águas mortas se contaminam e secam, mas as águas vivas renovam a nossa vida todos os dias. Se nós cremos, Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro dele fluirão um rio, um manancial de águas vivas. Meus irmãos, Deus é o Deus dos vivos. Aqueles que estão vivos para Deus, aqueles que vivem para o Senhor, glória a Deus, aquele que ama primeiramente o Senhor e vive para Deus, aleluia, aquele que oferece sacrifícios agradáveis a Deus, aleluia, aquele que não tem dolo dentro dele, tristeza. Por isso o salmista dizia, Senhor, vê se alguma coisa má dentro de mim. Nós precisamos varrer de dentro de nós, meus irmãos. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que viver para Deus, aleluia. Porque eu digo, meu irmão, Deus nos guia. Ele faz nós descermos o curso do rio das águas vivas. Porque é o Senhor que dirige os passos do homem bom. Tremendo, né, meu irmão? Glória a Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, como está no Salmo 37. Meu irmão e minha irmã, quando você anda na presença de Deus, a bênção está derramada sobre a tua vida. A cura está derramada sobre a tua vida. Glória a Deus. Quando você estende a tua mão, glória a Deus, Deus abençoa. Quando você ora, Deus abençoa. Glória a Deus. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele te abençoa. Louvado, engrandecido, nós precisamos mudar o nosso interior. Precisamos entrar neste manancial de águas vivas e ser purificado pela palavra de Deus, ser purificado pela sabedoria de Deus, ter o entendimento que vem lá de cima, lá do alto, não terreno. Precisamos mortificar como Paulo fez, meus irmãos, deixou tudo como lixo, como escória, para alcançar exatamente a sabedoria superior, a sabedoria que vem lá de cima, a sabedoria que vem lá do alto, aleluia, porque o Senhor entra na tua vida, glória a Deus, para moldar, glória a Deus, porque Deus veio tirar de toda a tua fraqueza humana, Deus veio te libertar de todos esses traumas malignos, de todo este medo, de toda essa incerteza, de toda essa ociosidade, de toda essa inquietação, de tudo isso, que nós estamos carregados e sobrecarregados por todas essas ações malignas dessas sabedorias humanas, meus irmãos, porque o homem nasce debaixo do pecado. Eu sempre digo, nós somos como um computador que viemos proclamado com o pecado. Nós temos um hardware, Satanás conseguiu colocar o software do pecado dentro de nós. Exatamente, distorceu toda a nossa natureza humana. Mas Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que todo que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos carrega novamente pelo seu Espírito, glória a Deus, e nos programa totalmente novos para sermos esta nova pessoa, transformados, glória a Deus. Jesus tira toda a nossa contaminação, mas o Senhor diz, busca a minha presença, busca as coisas que são lá de cima, glória a Deus, porque o Senhor diz, vocês já receberam todas as coisas, nem o dom vos falta, a minha bênção já está sobre as nossas vidas, e nós precisamos crer, precisamos estar debaixo desta unção poderosa do seu Espírito, pelo poder de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, que o Senhor te encha nesta noite, te cure e te liberte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ficando por aqui. Amém. Que a bênção do Senhor esteja estendida em cada momento na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Precisamos estar aí ligados e cheios da palavra do Senhor. Fica na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.